Olá, companheiros e companheiras de caminhada. Estamos de volta para conversar um pouquinho sobre a política de preços da Petrobras em vista deste recente aumento no valor dos combustíveis. Então, vejamos, o primeiro aspecto e o mais importante, aquele que é fundamental, que dá a origem a todos os outros, é o atual desmonte do Estado brasileiro. Nós vivenciamos, nos últimos anos, a tentativa de mergulhar o Brasil numa política ultra-neoliberal. Isso significa privatização radical, flexibilização radical, especialmente do trabalho, como passou já nas reformas trabalhistas, uma tentativa de pegar os recursos públicos do Estado brasileiro e colocar na iniciativa privada, a isso se chama publicização, e também a abertura radical do mercado, naquilo que eles chamam de livre mercado. Então, esse desmonte do Estado brasileiro e essa tentativa de implantar uma política ultraneoliberal é que está na raiz de tudo aquilo que temos vivenciado nos últimos anos, nomeadamente a partir do segundo semestre de 2016. Até maio de 2016, nós tínhamos a Dilma na presidência da República. O seu primeiro governo foram muito bom, de muitos avanços. Ela chega em 2014, nas eleições de 2014, em outubro, numa condição de pleno emprego. Então, isso foi uma condição muito favorável que o Brasil vivenciara naquele ano. A economia brasileira vinha bem, nós chegamos ali a ser a 7ª economia do mundo, o dólar se mantinha estável, o real se mantinha estável e o salário mínimo tinha um alto poder de compra. Para termos uma ideia, hoje o Brasil está como a 15ª economia do mundo e a gasolina custando R$ 7,80 nos coloca na condição de precisarmos gastar 25% do salário mínimo para encher um carro cujo tanque seja de 35 litros. Então, primeiro, desmonte do Estado brasileiro. Mas o que vem depois? Ainda em 2016, o presidente que assume então, o Michel Temer, ele tem uma reunião em setembro com o presidente da Shell. Estabelece-se, já em 2016, uma nova política de preços para a Petrobras, que mesmo o combustível sendo retirado no Brasil, em real e etc., ele seria comercializado aqui em dólar. Que todos os custos, não só de extração, mas de logística, tudo, absolutamente tudo, seria calculado a partir do preço internacional. E veja você, à medida que eu e você ficamos chateados e reclamamos do aumento dos combustíveis, as ações da Petrobras sobem. Por que sobem? Porque ela se tornou um excelente investimento para acionistas. Porque não serve mais ao povo brasileiro. Ela serve a um punhado de pessoas que se beneficia dessa política implementada já em 2016 pelo então presidente Michel Temer. Aí nós vamos a um outro aspecto que é importantíssimo, importantíssimo. Este aumento dos combustíveis, e precisamos estar atentos e atentas a isso, não se deve à guerra. É claro que o preço dos combustíveis, especialmente gás e petróleo, devem disparar neste tempo aí no mercado internacional, mas este aumento que nós experimentamos agora na Petrobras não se deve à guerra. Segundo a própria Petrobras, ele estava sendo represado há 50 e 52 dias. E aí nós nos perguntamos, represado por quem? Represado por quê? Será porque nós estamos em um ano eleitoral e essa política de aumento de combustíveis que afeta toda a economia é extremamente antipopular? Aí vamos ao aspecto que talvez seja importante, que eles veem a guerra como uma oportunidade de aplicar imediatamente o reajuste. E olha que nós teremos provavelmente um aumento nos preços de combustíveis no mercado internacional. Como é que o atual presidente se comporta nessa situação? Até este momento, durante toda a pandemia, portanto, pelo menos, ele reclamava dos governadores, dizia que a alta dos combustíveis, o valor era em razão do ICMS. Só que o ICMS é um valor fixo dentro do combustível. É um percentual fixo. Claro, se o combustível aumenta, é maior o ICMS.
porque é um imposto vinculado ao preço do próprio combustível, é um percentual ali dentro. Só que nesta semana, precisamente no último dia 7, ele deu uma entrevista no Palácio e ele disse claramente que era preciso rever a política de preços da Petrobras. Ora, passa esses anos todos reclamando dos governadores, mas sabendo que o motivo real era o atrelar o preço interno do mercado brasileiro ao preço do barril internacional comercializado em dólar, em outras condições que não são as nossas. E aí, claro, quando ele é questionado veementemente sobre o assunto, ele diz, não, eu não mando em nada. Quer dizer, é uma estratégia muito estranha para o presidente, porque se ele herda essa política, e ele a herdou, de fato, ele deu continuidade a ela, ele deu o seu aval, enquanto presidente, à permanência desta mesma política. É uma política de desmonte do Estado brasileiro, é uma política de paridade de preços com o mercado internacional. O dólar, a gente acaba pagando tudo em dólar e recebendo o salário mínimo em real e extraindo o petróleo também em real, mas pagando tudo em dólar. E olha só, o dólar, neste momento, por conta da guerra, passa por uma leve oscilação diante de outras moedas no mundo. Houve até uma pequena recuperação do real em vista disso, já que o dólar, que chegou a 5,70, talvez um pouquinho mais, eu não me recordo exatamente quando, mas agora chegou a R$5, quer dizer, ele oscilou para baixo. Uma leve recuperação da moeda brasileira em vista do dólar. O que não está sendo posto para nós é que isso é resultado do desmonte do Estado brasileiro, da política de preços implantada na Petrobras e que a saída é justamente a revisão, a suspensão dessas políticas. E um novo comando na Petrobras que deu uma outra direção. Então, esses são aspectos importantes. É curioso também perceber como agem certas categorias que acreditaram em promessas do governo, que foram orientadas pelo governo na greve de 2018, por exemplo, me referindo aos caminhoneiros, e que agora se assustam e se assombram com esse aumento. E a tendência é que piore. Mas essa categoria se parece agora silenciada. Veja que estava presente também essa mesma categoria, pelo menos alguns de seus representantes, já naqueles protestos ali de setembro do ano passado, quando houve a tentativa de um golpe de Estado. O que precisa ser posto na mesa? Precisa ser posto na mesa pelos candidatos à eleição em outubro, candidatos a presidente, a suspensão e a mudança radical dessa política. E aí nós temos dois presidenciáveis que falam concretamente sobre isso. Primeiro, o Ciro Gomes. Segundo, o presidente Lula, que procuram pautar as eleições a partir da economia. E aqui também já há para nós uma grande lição. A terceira via aparentemente reclama, mas se silencia do problema real. O problema real é o desmonte do Estado brasileiro e a política de preços da Petrobras. O que a terceira via faz? A terceira via quer ser uma via bolsonarista, entre aspas, mantendo a política neoliberal do ministro Paulo Guedes, sem o conservadorismo radical ou as pautas dos costumes do bolsonarismo. Essa opção não existe. A única opção que existe para nós em outubro é a continuidade ou não dessas políticas neoliberais, é a permanência ou não da política de preços da Petrobras. Por isso que nós temos dito aqui no Xadrez Político que não existe terceira via. Existe uma única via, que é a superação do neoliberalismo. Isso nos leva a um outro aspecto que também é importante. É como resolver o problema realmente. E aqui não adianta paliativo, aqui não adianta esparadrapo, aqui não adianta nada. Aqui nós precisamos ir na raiz do problema, como nós temos colocado aqui. Estas medidas propostas até de forma interessante, bem intencionada e etc., elas não vão resolver. Fixar o valor do ICMS, não por um percentual que flutue à medida que o preço aumente, isso não resolverá. E também não resolverá um auxílio combustível. Isso não resolve também. É claro que nós precisamos de medidas imediatas, mas não podem ser paliativas.
especialmente quando se propõe essas medidas apenas para o ano de 2021. Nós precisamos de medidas radicais que alterem claramente essa política de Estado e essa política de preços. E o governo atual tem sim responsabilidade na manutenção desta política. Com isso, o que temos diante de nós, o que se avizinha no horizonte, como eu disse no início e repito, uma queda da economia, infelizmente, isso afeta a todos e todas nós, um aumento do custo de vida, que já está caro, mais juros, uma política de juros ainda maior e maior inflação. Então, é importante nós conversarmos sobre isso, porque essas políticas, elas estão atreladas, elas não estão soltas, elas fazem parte de um todo. Nós precisamos redesenhar esta forma de Estado, um Estado brasileiro para o século XXI, e precisamos imediatamente superar as políticas neoliberais. Você que esteve conosco até agora, que assistiu, que acompanhou esse vídeo, por favor, curta-o, compartilhe-o e inscreva-se no canal. Isso é importantíssimo para nós, a fim de que possamos continuar aqui os diálogos. E participe também, sempre que possível, aqui conosco do Xadrez Político.